Pai. Nós queremos te adorar pela beleza da tua santidade nesse lugar. Não a nós, mas a teu nome da glória. Dai glória ao teu nome em cada ato desse culto, seja na revelação da tua palavra, seja nos louvores, seja nas oportunidades. Coloca milícias de anjos nesse lugar, meu Pai, anjos querubins, anjos serafins, anjos que ardem na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo, meu Pai, que tenta bloquear a tua presença nesse lugar, que seja repreendido, ó Deus, em nome de Jesus, porque em Deus nós vamos fazendo proeza, Pai, porque o Senhor é o Senhor que pisará na cabeça dos nossos adversários. Fala conosco, ó Deus, nessa noite de hoje, porque a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está tampado para não poder ouvir o nosso clamor. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te clamar nesse lugar, porque tua palavra diz: clamas a mim, responder-te-ei. Anote coisas grandes e firmes que tu não sabes. Oh Deus, estamos clamando aquele que pode nos dar. Estamos batendo na porta daquele que é a própria porta. Estamos, oh Deus, pedindo aquele que pode nos entregar nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, ó Pai, porque a ti, para ti, por ti são todas as coisas. Meu Pai, estamos aqui, ó Pai, estamos aqui unidos para prestar, para entregar, meu Pai, a ti o nosso culto, a nossa adoração, porque aqui não é outro lugar a não ser a tua casa. Então, meu Deus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, a casa é sua, a glória é tua neste lugar. Move as águas desse tanque de Betesda para que haja cura, para que haja salvação de almas, para que o teu nome, somente o teu nome, seja engrandecido nesse lugar, como Deus forte, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus. Toca aí, ó Pai, nessas vielas, nessas calçadas, nessas esquinas. Ó Deus, aonde vai de alcance a nossa voz, meu Pai, que haja libertação, que haja cura, conversão de almas, ó Pai. A tua palavra diz que o teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o teu Espírito pode convencer o homem, ó Pai. Ó Deus, nós não somos nada se do céu não foi entregue para nós, porque a palavra é tua, o poder é teu, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz a obra, Pai. Porque, meu Pai, meu Pai, sem tu nós nada podemos fazer, mas nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Em ti nós vamos fazendo proezas, porque o Senhor é que pisará na cabeça dos nossos adversários. Oh Deus, quantas vidas, oh Deus, aí nessas esquinas, quantas vidas, ó Pai, nesse bairro, ó Senhor, precisando de uma cura, precisando de uma libertação. Meu Deus, vai visitando, ó Deus, as vizinhanças desse lugar, as esquinas, vielas, ruas. Ó Deus, nós profetizamos que Vista Alegre é Vista Alegre de Jesus, ó Deus. Vista Alegre é Vista Alegre de Jesus. Nós entramos aqui com a tua bandeira, assim como Josué, meu Pai, o Senhor falou com Josué: todo lugar que botar a planta do nosso pé é território teu, meu Pai, é território teu, e nós colocamos a nossa planta aqui, ó Deus, para ganhar, ó Deus, território para ti. Nós entramos nesse lugar para tomar esse território para ti, Senhor, porque tudo é teu nesse lugar. Ó Senhor, em nome de Jesus, esse lugar não é senão a casa do Senhor, meu Pai, o lugar da tua morada, o lugar da tua habitação. E nós entramos aqui, ó Deus, para te cultuar, para te adorar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem liberdade de fazer aqui. Aonde há o Espírito, há liberdade, e o teu Espírito se encontra neste lugar. Oh Deus, glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos, oh Deus, já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Amém, vamos louvar aquele hino, amém. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, amém. Esse hino é um hino do módulo da igreja, porque essa igreja foi levantada para exaltar o nome dele.
nós estamos aqui para honrar o nome dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada podemos fazer. Então, nesse primeiro horas de culto, nós vamos atributar a ele a nossa adoração, o nosso louvor, já profetizando que tudo é para ele. Tudo é para o nome dele ser glorificado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Tira o fundo, vou ficar primeiro aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado. O Senhor está aqui, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Juízes 6:9 diz assim: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos oprimiram, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temeis aos deuses de amorreus, cuja terra habitais, e não destes ouvir a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Biazita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não vos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel dos medianitas. Porventura não te mandei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, que livrarei Israel? Eis que a família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal do que és tu que falas comigo. Amém, irmão? Israel foi levado 7 anos de cativo por haver pecado, por fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou-os na mão dos medianitas por 7 anos. Foi 7 anos de perda, de dificuldade, de batalha, de luta. E eles resolveram buscar a Deus. Depois daqueles 7 anos, eles buscaram a Deus. Depois que eles tinham passado as batalhas, as fome, eles faziam covas e os medianitas colhiam tudo que eles plantavam, toda semente que eles plantavam, vinha lá os gafanhotos, comia, e os medianitas colhiam todo o fruto do seu trabalho. E eles já não estavam aguentando viver sob o jugo dos medianitas, e eles resolveram clamar a Deus. Muitas das vezes, irmão, nós esperamos a luta para clamar a Deus. Nós temos força para cavar covas, mas não temos força para levantar de madrugada e buscar a Deus. Muitas das vezes não temos força para ajoelhar, para orar. E temos força para tentar esconder do nosso adversário. Porque quando o inimigo vem para destruir a nossa vida, ele não pede licença. Ele não é como Deus que bate na porta. Ele vem e arrebenta com tudo sem pedir licença. Por quê? Por causa do pecado, por causa da falta de obediência, né? Por causa da desobediência do ser humano. A consequência é de perda, é de dificuldade, porque Deus permite a dificuldade para chamar a nossa atenção. E Deus permitiu a dificuldade, mas no meio daquela dificuldade tinha um homem
que mesmo na dificuldade, ele trabalhava. Aqui nós temos uma reflexão que Deus não fala com o homem que está parado, desocupado na casa dele. Deus fala com quem está fazendo alguma coisa. Mesmo na dificuldade, mesmo na perda, Gideão malhava aquele trigo. Era pouca quantidade, mas ele continuava trabalhando e Deus visitou a vida de Gideão. Eu não sei como você se encontra diante de Deus. Se é cavando cisterna para esconder do seu adversário, ou se é trabalhando na dificuldade. Porque nós não podemos esperar que esteja tudo bem para nós louvar a Deus. Nós temos que louvar a Deus na dificuldade, na escassez, é porque nós fizemos uma aliança, um pacto com Deus. E essa aliança, quando você faz com seu marido, você fala lá diante do altar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E a aliança com Deus não é diferente. Muitos querem esperar estar tudo bem para adorar a Deus. Muitos querem esperar tá o tempo calor para vir adorar a Deus. Quando está calor, não vem na igreja porque está muito calor. Quando está muito frio, porque está muito frio. Quando está chovendo, está chovendo. Aí Deus permite a escassez. E o tempo da escassez é Deus que determina. E nós não venhamos esperar a escassez para adorar a Deus. Porque não há outro lugar melhor do que os pés do Senhor. Né? E Gideão começou a perguntar com Deus: por que tudo isso nos sobreveio? Aonde estão as suas promessas? Quantas das vezes nós falamos assim com Deus, né? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Aonde está a promessa que o Senhor me prometeu? O anjo do Senhor se apresentou a Gideão com 5 palavras: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão, com tanta ansiedade e perturbação pelaquela situação, ele começou a questionar com mais de 50 palavras. Ele estava mostrando um coração ansioso. Quando nós estamos ansiosos, nós tomamos atalho. Quando nós estamos ansiosos, nós tomamos decisão que não é para tomar na nossa vida. Por causa da ansiedade, traz precipitação. E a precipitação pode trazer consequência para a nossa vida. Então tenha paz. Porque o pensamento de Deus é de paz para você. Aleluia. Jeremias 29 diz: eu bem sei o pensamento que eu estou pensando de vocês. No meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, eu quero que vocês tenham paz. Porque enquanto vocês dormem, eu continuo trabalhando por vocês. Enquanto vocês ali trabalham, eu trabalho pela tua casa, eu trabalho pela tua vida. Vocês não precisam ficar ansiosos, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu vou diante de ti. Ou seja, você está com medo do futuro? No futuro Deus já está lá te esperando para glorificar o nome dele na tua vida, para abrir as portas que estão fechadas, para quebrar os ferrolhos que tem levantado contra você e para dar tesouro que está encoberto ainda diante dos seus olhos. Aleluia. Gideão, irmão, ele foi um homem escolhido por Deus, o mais pobre em Manassés. Deus não está vendo o anel no seu dedo, nem o grau de escolaridade que você tem. Muitos homens buscam isso. Os escribas, os fariseus, muitos visam muito isso. Mas Deus não, ele busca um adorador que adora ele em espírito e em verdade. Deus não olha a aparência. Muitas das vezes o homem cai e decepciona porque olha a aparência do homem.
olha a roupa, olha o dom. Não, o que fala não é o dom. O que fala é o seu testemunho. Você pode ter o dom, mas se você não dá o seu testemunho, você pode falar e as suas palavras não vai ter peso espiritual. Porque você tem que viver o que fala. As palavras têm poder. Jesus Cristo é a palavra. E antes que haver dia, Ele já é, e operando Ele, ninguém pode impedir. Ninguém pode frear a obra de Deus, ninguém pode deter aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Ninguém pode entrar na nossa frente e falar assim, não é a tua vez, porque quando Deus determina a vez, Ele para relógio, Ele detém tempo, que Ele coloca você na cadeira que Ele reservou para você. Não te preocupe que a cadeira é sua e ninguém senta nela, até que você chega para glorificar o nome do Senhor na tua vida. Davi estava pastoreando ovelhas. E quando ali Samuel foi na casa de Jessé, Samuel disse: eu vou sacrificar. Mas na realidade ele ungiu o rei. Porque Deus já tinha rejeitado Saul. Muitas das vezes, irmão, nós não valorizamos o que Deus dá para nós. E Deus tira mesmo. Deus já tinha rejeitado Saul. E Samuel estava insistindo com Saul. E Deus falou com ele: por que você insiste com aquele que eu já rejeitei? Encha o seu chifre de azeite e vai à casa de Jessé o belemita. E ali eu vou ungir o rei. Davi era ruivo. Muitos buscam aparência em tudo, irmão. Em tudo. É os tempos mais bonitos. É as pessoas que têm aparência. Mas entraram todos os filhos de Jessé. E até mesmo Jessé já tinha esquecido do menor da casa. Quando Samuel perguntou: acabaram-se os filhos? Não, tem um lá. Esquecido dos homens. Mas não de Deus. Ele falou: ninguém senta na mesa. Deus maravilhoso. Ele não chega. E quando, observe, você vê, quando os filhos de Jessé entraram, Abinadab, Samar, Eliabe, Samuel levantou para ungir. E perguntou: é esse, Senhor? E Deus falou: não. Deus vivo. Aleluia. Parece que Deus vai te colocar num lugar simples, mas não rejeita as pequenas coisas. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Porque foi nos pequenos frascos que está os perfumes mais caros. Não é esse. Eu não olho a aparência. Acabou os filhos também. Tem aquele lá. E quando entrou Davi, Samuel não se levantou. Samuel sentado estava e sentado ficou. O que Deus falou para Samuel? Levanta e unge, porque é esse Aleluia. mesmo. Oh, aleluia. Deus não olha como o homem vê, irmão. Deus confunde a visão ótica do homem. O homem vê o que está diante dele, Deus vê o que está no coração. Então Deus está procurando homens e mulheres que têm um coração simples, humilde, que queira realmente fazer a obra, pegar no arado, pagar preço mesmo, descer a casa do olheiro, que é necessário descer, é necessário se humilhar, e é necessário trabalhar com aquilo que Deus colocou na tua mão.
muitas pessoas querem os primeiros lugares na sinagoga. Deus. Glória. Os últimos serão os primeiros os derradeiros. Aleluia. O primeiro lugar é de Jesus. Aleluia. A glória é para Ele. A igreja é dele. Glória, glória. Estamos aqui para adorar o nome dele. Glória a Deus. E para prestar culto para o nome dele ser glorificado. Não precisa ficar com pressa. Aleluia. Ninguém vai sentar na mesa Glória. enquanto você não chegar. Aleluia, Jesus. Quando eu Aleluia. estava falando de uma palavra, Deus mudou para outra. É desse jeito. Quando Davi chegou, Davi não era entrão. Davi esperava ser chamado. Davi morava na casa. Samuel chamou ele. Esperar o chamado. Meu Deus. Não podemos ser entrão, irmão. Espera a sua vez. Aleluia, Jesus. Glória. Deus Santo, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glórias ao Senhor. Espera. Quando Davi ajoelhou, o que aconteceu com Davi? O Espírito do Senhor Deus se apoderou de Davi. Depois da unção ninguém te para mais. Depois da unção não tem leão, não tem urso, não tem gigante que vai entrar na tua frente por causa da unção. Esse jugo é despedaçado, irmão. Se você tem unção, você não vai parar. Você não vai parar, porque quem te levantou, ele garante a tua vitória. Quem te levantou, reserva um lugar para você. E quem te levantou, ele está na tua frente para te colocar no lugar elevado que ele preparou para você. Deus maravilhoso. Mas nunca eu falo assim. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu já contei lá na igreja. Deus Havia um pregador que Deus falou assim: levanta, veste o seu melhor terno, Glória. entra no seu carro e vai pregar. Ele pensou que ele ia para uma igreja mais chique. Deus estava mandando. Eu já contei isso lá, né, Renato? Ele tinha uma moita de mato. Deus falou assim: desce e começa a pregar para a moita. E eu vesti com o meu melhor terno, meu melhor sapato. Deus me manda pregar para a moita. E ele pregava. Aí Deus está mandando, ele começou a pregar. E Deus usando. Daqui a pouco ele viu a moita se abrir. E Deus revelou a vida de uma vida que estava para cometer o suicídio no meio daquela moita. É, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Às vezes a gente acha que as pequenas coisas não são valorizadas. Jesus, Ele está nas pequenas coisas. Ele confunde as grandes. Porque grande, irmão, é Ele na nossa vida. Aplauda Ele porque Ele está nesse lugar. Exalta Ele, valoriza Ele, honra Ele porque Ele preparou esse lugar. E se Ele preparou, porque Ele sabe, você está sentando aí, porque você entra aqui com recurso, Ele tem algo para te entregar nesse lugar. A Ele, por Ele, dele são todas as coisas. Amém? Aleluia. Vamos dar uma oportunidade para o irmão. Hoje o irmão vai deixar uma palavrinha. Leandro, vem cá, irmão Leandro, hoje é sua vez. Aleluia. É. Glória, glória, aleluia. Aleluia.
Pai do Senhor, meus irmãos. É breve, é o que o Espírito de Deus colocou só no meu coração para falar com os irmãos. Não precisa abrir a palavra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Oh, aleluia! Eu sei que se fôssemos abrir uma oportunidade aqui para cada um expressar um anseio do seu coração, uma dificuldade que talvez você esteja passando, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Então eu seria aqui uma pessoa até sem senso se eu falasse assim que aqui tem pessoas que não tem problema, porque o cristianismo, a partir de quando você deixa o mundo e segura nas mãos do Senhor, você vai viver aquilo que Jesus disse, as aflições deste mundo. Mas ele disse: tem de ânimo, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, nós também venceremos. Glória a Deus. Mas como os séculos dos séculos vem mudando, o evangelho no século que nós estamos vivendo é um evangelho materialista, que é onde não se fala mais na volta de Jesus. A Bíblia fala de rumores de guerra, varão. Nós não estamos vivendo mais rumores, nós estamos vivendo guerra. Guerra familiar, onde a mãe não se entende mais com o filho, com a nora, onde não tem mais harmonia no meio das famílias, aonde na sociedade a ignorância prevalece, a falta de amor, de empatia, uma guerra social, uma guerra política, guerra de ministério. Qual igreja que é melhor, qual igreja que é maior, aonde Deus opera, aonde Deus não opera, aquele homem é de Deus, aquele homem não é de Deus, aquela mulher é de Deus. Guerra de facção. Então o mundo está indo de mal a pior. E a igreja está se esquecendo de guardar uma coisa: a coroa. É isso aí, meu Deus. Você pode guardar dinheiro, não vai levar você para o céu. Aleluia. Você pode guardar uma roupa lá no seu armário, guarda-roupa, não vai te levar para o céu. Desse jeito, Jesus. Você pode preservar a sua integridade física, sua moral. Talvez você, a sua vaidade, não vai levar para o céu. É o Espírito que está dentro de nós. A coroa, se os irmãos forem reparar, a coroa é algo que ela não tem uma fixação na cabeça. Ela é colocada. Se você correr, ela cai. Se você dissimular, ela cai. E se você abaixar para pegar algo, ela cai. É desse jeito, meu Deus. Araçu. Abaixo. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim aqui? Tem muita gente que está abaixando para pegar coisa na terra e já perdeu a coroa. Porque os olhos deles estão fixos nessa terra. Jesus para ele ou para ela é só uma possibilidade de projeção na terra, de conquistar casa, carro. Desculpa, irmão, para ter carro não precisa de Jesus, não precisa estar aqui, ó. Não precisa estar em nenhum ministério, é só trabalhar, porque a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos debaixo do sol. Eu conheço pessoas que fazem maldade, varão, para os outros, tem 2 carros, tem casa própria, faz maldade para os outros, vive bem. Não se abaixe.
para pegar coisa na terra. Foi falado aqui. Gideão estava malhando, ele não estava preocupado. Ele estava malhando o trigo, preocupado com as coisas de Deus. Davi também não estava preocupado com as coisas da terra. Tem muita gente que fala, você tem que estar em evidência. Você tem que ser visto para ser lembrado. Não, eu vejo na Bíblia as pessoas que não estavam sendo vistas e foram lembradas. É desse jeito. Não é o mundo que vai dizer o que você tem que ser. É Deus. Então não abaixe. Não corra. Que tem gente correndo atrás de coisas e está perdendo a coroa. Verdade. Não dissimule. Não seja inconstante na fé. A Bíblia fala que o homem constante na fé não vai receber. O homem constante é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. Está lá em Tiago. Uma hora ele crê, pastor. Outra hora ele não crê, inconstante. Uma hora ele está no poder, está no fogo. Outra hora ele não está no fogo. É desse jeito, meu Amém. Que Deus. Deus abençoe os irmãos. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Amém, amada igreja, Pai Jesus, palavra boa, irmão. Eu vinha, glória a Deus, para nós cultuarmos o Senhor nosso Deus. E uma palavra permeou o meu coração, né? Se encontra em Êxodo 20. Ali ensina pra gente, a gente aprendeu um pouquinho a discernir os tempos. Diz assim, ó, lá estão os 10 mandamentos. Então, falou o Senhor Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem de pé no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não se curvará elas, porque eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Nosso irmão ali falou de guerras, rumores de guerras. Visitar a iniquidade dos pais nos filhos é assim, ó. O pai está vivendo uma vida pecadora em desobediência à palavra de Deus. Aí Deus contempla a vida daquele moço. Aí o filho dele anda nos mesmos maus caminhos do pai. E Deus contempla. Quando chega na 3ª e 4ª geração, o ímpio não prospera no seu caminho porque Deus não deixa. Deus põe fim. Quando a gente vê o povo indo para o Egito, Deus fala assim, ó, vocês vão ficar lá até que a maldade daquele povo atinja um limite. O tempo, até para o homem fazer o mal, tem limite. Aí a gente vê as guerras, a igreja ora, alguém clama, vão fazer campanha de oração. É juízo de Deus, irmão. É juízo de Deus sobre a face da terra. Isso acontece hoje. E se nós soubermos discernir o tempo, a gente vai ver que 3, 4 gerações andaram fazendo o que Deus proibiu. E o juízo veio. É verdade. Como diz lá em Provérbios, em se descendo o juízo do céu, os homens na terra aprendem justiça. Porque Deus é justo e até no juízo dele tem justiça. E há justiça em Deus. Porque ele é justo. Aleluia, Deus. Nós temos que entender isso. O que nós estamos vendo acontecer, antigamente levava-se 400 anos, 3, 4 gerações, como vivia um pouquinho mais. Hoje você vê uma pessoa com 80 anos e já está vendo o neto dele, bisneto. O tempo de vida foi importante, você vê 3, 4 gerações contemplando uns aos outros. E às vezes você vê uma guerra se repetir igual teve há 70 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial. A gente está vendo que a coisa está voltando, é porque o homem não se arrependeu dos seus pecados e o juízo, porque a palavra de Deus não cai por terra. Deus não vai deixar de fazer o que Ele falou. A única coisa que muda a palavra de Deus é se nós confessarmos e abandonarmos o pecado. Isso muda a sentença. Oração não muda. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter, se arrepender de verdade,
Ele vai ouvir a oração. Senão os nossos pecados encobrem o nosso rosto, o seu rosto, para que não sejamos vistos e nem ouvidos. É tempo de conselho. É tempo de se achegar ao Senhor. Porque a sentença de Deus vem se repetindo de tempo em tempo e parece que o povo não aprendeu a discernir os tempos. E a igreja tem que ter discernimento de espírito para entender o que o céu está fazendo na terra, porque a terra não está obedecendo o que o céu não obedeceu. Desse jeito, irmãos, eu agradeço a oportunidade, eu quero ouvir mais. Amém. Passa o louvor, amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje de adorarmos ao Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus que está aqui presente. Nós já podemos sentir a presença do Rei dos Reis aqui neste lugar, muito forte. E Ele veio aqui para ser adorado por mim e por você nessa noite, amém? É um privilégio para nós podermos fazer isso. Pode soltar em nome de Jesus. Adora Ele com o seu coração nessa noite. Glória, 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 glória. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu.
a gente fica sem noção um pouco das horas. Mas vamos fazer, né? Hoje 17. Vamos lá então, né? Diz assim a palavra de Deus: roubaram o homem a Deus. Todavia vós me roubais, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Irmão, quando nós negligenciamos o dízimo e a oferta, nós estamos roubando a Deus. Amém? Porque o dízimo e a oferta é para manutenção da casa de Deus. Glória a Deus. Tudo que vocês vê aqui dentro dessa casa é o dízimo e a oferta. Porque essa casa aqui, ela não anda por bazar e nem cantina. Então é a sua ajuda que tem feito a obra de Deus avançar e crescer. Amém? Glória a Deus. Aqui diz assim, vamos continuar. Vai, Douglas. Trazei todos os dias na casa do tesouro. Leu a segunda parte, igreja. Que haja na minha casa, e depois farei obra de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não mostrar a Israel do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Amém, irmãos. Deus é fiel, né? Deus não deixa faltar o pão na nossa mesa. Glória a Deus. Porque Ele cuida de cada um. Vamos ofertar e dizimar então na casa de Deus. As irmãs vão louvar o segundo hino. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós temos um Pai que cuida de nós. Muitos me conhecem pelo nome.
cheguei aqui, o Senhor me deu essa palavra, sentada ali. Está em Apocalipse 3:19, onde vai falar assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrependete. No 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E no 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o irmão falava, que hoje não se fala mais da volta de Jesus, e no meio, do caminho para cá, Deus havia me dado essa passagem. E é verdade, muitos querem que pregue a chave de carro, casa, prosperidade, mas o que temos que pregar? Verdadeiramente que Jesus está à porta, e Ele está nos convidando para entrar por essa porta, amém? Vamos estar orando aqui pelo gasofilaço, pelo dízimo e oferta, amém, igreja? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti nessa noite, Deus, entrego a Ti o gasofilaço, entrego todos aqueles, ó Pai, que aqui estão, que puderam ofertar a Tua casa, para que assim seja, Pai, honrado com os compromissos. E mesmo aqueles que ainda não puderam ofertar, Pai, com a vida deles por entrar por essas portas, eles também estão ofertando ao Senhor. Pai, que se alguém tiver desempregado, que nessa noite, por adentrar por essas portas, Pai, venha se abrir uma porta, Pai, para que o Teu filho ou filha venha dizimar nessa casa. Pai, nós te agradecemos o Teu nome, porque tudo dá em graças, ó Pai. Aleluia. E eu já creio que o Senhor já fez aqui. Já intercedeu por aqueles que ofertaram, dizimaram, aqueles que aqui estão, repreendendo também o devorador, tudo que não provém de Ti, que tudo que seja ofertado aqui, Pai, seja para a honra e a glória do Teu nome, e que assim seja feita, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja, amém, glória a Deus. Amém, irmão, vamos convidar o preletor dessa noite, pedir nosso presbítero que ore por ele, presbítero. Aleluia! Oh, glória! Deus seja louvado. Vamos cumprimentar aqui na paz de Jesus, amém, igreja? Amém. Vamos se levantar, e vamos orar para esse homem de Deus, um homem que sempre quando chamamos ele, proclamamos ele nunca negou, a vida da casa do Senhor. Então que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, o ministério, sempre abençoar a tua chamada. E aonde que ele coloca as plantas e as mãos dele, o Senhor sempre estará com ele. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai. Aqui está teu filho, meu Pai, que amorosamente, meu Pai, atendeu o chamado do Senhor. Oh, meu Pai, usa o teu filho, porque sabemos que o Senhor já falou com ele, meu Pai. E agora ele quer passar para a tua igreja, que somos nós. Abençoa ele, meu Pai, nesse chamado. Oh, meu Pai, que venha glorificado, Pai. Fala com a tua igreja nessa noite, através do teu filho, meu Pai. Assim eu oro pela tua vida, entrego ele nas tuas mãos, e que a vontade do Senhor venha prevalecer nessa noite. Assim oramos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Quero cumprimentar a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me alegro, irmãos, por essa oportunidade. Primeira vez aqui junto com os irmãos, sempre juntos ali, em Santa Maria 2. E hoje Deus nos dá essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Quero dizer para os irmãos, nós somos também bem simples, bem humildes, na direção do Espírito Santo. Eu creio que Deus tem algo para a minha vida e para a tua vida aqui nessa noite.
Deus, Ele não nos trouxe aqui. Uma coisa que eu admiro muito, pastor, é onde a gente chega que tem palavra. O povo hoje precisa de palavra. Não podemos perder tempo. Já visto que a Bíblia vai dizer que nós temos que estar sempre anunciando o Evangelho das boas novas. Boas novas, irmãos, não é só dizer que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar um bom emprego. Boas novas é palavra que vai conduzir o homem e a mulher para a salvação em Cristo Jesus. Não estamos aqui para alimentar o ego de ninguém, mas para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na terra através das nossas vidas. Então eu convido os irmãos essa noite, abre as suas Bíblias, por favor, livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7, aleluia, até o versículo de número 12. Eclesiastes, capítulo 7, aleluia, do versículo 7, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Eclesiastes 4, 7 ao 12. Deus é fiel, irmão, sabe por quê? Porque nós ficamos hoje observando, como já foi dito nessa noite, o que tem acontecido ao redor do mundo. O Espírito de Deus está bradando nos quatro cantos dessa terra para mostrar para o seu povo, aleluia, que breve virá o fim. E nós precisamos, irmãos, despertar para aquilo que Deus ele tem trabalhado na face da terra. E muitos, como a Bíblia diz, os deuses deste século têm cegado o entendimento do homem para não ver o trabalhar de Deus sobre a humanidade. Amém? Vamos ter então a palavra? Diz assim a partir do versículo 7: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, pois isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se farta de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade, enfadando no trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Quero orar também, sei que os irmãos, o presbítero já orou, mas eu quero nessa noite orar juntamente com a igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, estou aqui, Pai, nessa noite, e quero, Pai, clamar a Ti nesta hora, pois também sou, Pai, pecador e errante na terra. Reconheço, ó Pai, as falhas e os pecados, mas eu quero, Pai, nessa noite me colocar, Pai, como um vaso nas Tuas mãos, para que a Tua palavra, Pai, seja semeada. Meu Deus, como o Senhor já falou nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Teu Espírito diz à igreja. Pai, que neste momento, Senhor, eu venho pedir a Ti, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça. Pai, que nesta noite coloque as Tuas palavras, Pai, que não seja eu ministrando, mas o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, aonde chegar, Pai, este som, Pai querido, Pai amado, aonde a Tua palavra chegar nessa noite, que seja o Senhor trabalhando
coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, mas os irmãos estão aí. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade para glorificar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite nós estamos falando de uma palavra, falando sobre o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E é verdade, irmãos. Se os irmãos forem observar uma corda, por exemplo, ela não é feita só de uma dobra. É 2, é 3. E quando uma começa a se romper, os irmãos vão ver que as partes que está rompida, ela continua unida às que não se romperam. E vai continuar ali juntos, unidos, porque um vai segurar o outro. E o que a palavra de Deus ela traz para mim e para você nessa noite? Ela vai falar o que? De união. Ela vai falar de parceria. Se nós, queridos, formos olhar a palavra de Deus, Deus do livro de Gênesis, nós vamos ver Deus falando: façamos e façamos. Isso quer dizer o quê? Que Deus ele não fez nada sozinho. Estava com ele o Filho e estava o Espírito Santo. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite: filho, nesta terra, por mais que te ignore, por mais que não tenha um olhar como eu olho para vós, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está convosco. Porque, irmãos, verdadeiramente, essas 3 cordas estão unidas e não se arrebentam. E quando nós olhamos, aleluia, Deus ele falando, façamos, criamos, Deus ele vai mostrar uma união entre o Filho e o Espírito Santo, trazendo para nós hoje, aleluia, uma grande reflexão de que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum ou ir a lugar nenhum se nós estivermos sozinhos. Porque, irmãos, quando nós estamos unidos com alguém, os caminhos podem ser difíceis, mas um vai estar animando o outro. Um vai estar segurando nas mãos do outro. A parceria vai ser grande, de que vai chegar aquele momento em que nós vamos pensar: eu já não aguento mais. E aquele que estiver ao teu lado vai dizer: não, pera aí, levanta a cabeça, ainda há esperança para uma árvore cortada. E a Bíblia vai mostrar para nós, querido, desde o livro de Gênesis, quando Moisés ele estava ali na liderança do povo, a Bíblia vai mostrar para nós que Deus então prepara o sogro Jetro e fala para ele: olha, Moisés, o teu cargo é muito forte, vai, Deus fala para você separar homens que esteja contigo, Moisés, para poder pelejar contigo. Deus já estava dando uma dica para ele: olha, sozinho você não vai conseguir, a caminhada é longa, a responsabilidade é longa, é grande, então não tenta sozinho, porque Deus conhece, irmãos, a minha fragilidade e a tua fragilidade. Deus conhece a minha e a tua estrutura, e sabe que o nosso caminhar não pode ser sozinho. Mas ei, queridos, aqui a Bíblia vai dizer para nós que quando Moisés ele separa de homens e começa a distribuir as funções, os cargos,
Parece que Deus vai lá e começa a trabalhar ainda mais na vida dele, fortalecendo, porque sabia, irmãos, que ele tinha uma grande missão ainda pela frente, e a missão, aleluia, não estava por terminar por pouco tempo. Assim é para mim e para você. Ei, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, o Pai Criador do céu e da terra, Ele tem estado conosco dia após dia, para não deixar vacilar os nossos pés, para não deixar com que os nossos olhos percam o alvo que é salvação, o nosso Jesus. Mas aqui, queridos, este livro de Eclesiastes, ele vai falar sobre as tribulações da vida. Tribulações, como já foi dito aqui nessa noite. Jesus, ele disse para os discípulos: olha, no mundo tereis aflições, tribulações, vai ter problema. Mas ei, aleluia, se você, aleluia, se unir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vai vir vento, mas vai vencer. Vai vir tempestade, mas vai ter vitória. Vai vir, aleluia, obstáculo, aleluia, mas você vai passar por cima e vai louvar o hino da vitória. Muito bem, irmãos. Quando nós seguimos adiante, a Bíblia vai ainda dizer para nós que o livro de Êxodo, Moisés continua a missão. Lembra como foi dito? Que a missão de Moisés era grande, então ele precisava, aleluia, se unir a alguém, alguém unir a ele, para que a obra fosse completa. Para mim e para você, querido, não tenta sozinho não. Se está sofrendo, aleluia, a Bíblia vai dizer para mim, para você, está passando por enfermidade, procura homens e mulheres valorosas, aleluia, que estejam contigo na tua luta. Mas o problema é, irmãos, cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Mas ei, existem aqueles momentos também que nós temos que orar a Deus para pedir que Ele coloque alguém ao nosso lado para nos ajudar. Porque hoje, querido, nos dias em que vivemos, homens amantes de si próprio, buscando, honras para ti próprio. Se nós, irmãos, aleluia, dependendo do que nós estivermos passando, e for contar os nossos problemas para alguém que não for, aleluia, verdadeiramente homem e mulher de Deus, o nosso problema de pequeno ele vai dobrar. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós: olha, louvado seja o nome do Senhor, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. Quem quer dizer? Busca o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nele não vai ter decepção. Porque nele, aleluia, por mais que seja dificuldade, mas a vitória virá. O vento vai soprar, aleluia, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo não vai permitir com que esse vento te leve para longe e você perca a essência da adoração. Aí, irmãos, o que Deus ele faz? Começa a preparar então o sucessor de Moisés. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que Josué fazia parte desse cordão de 3 dobras. E olha que Deus é tão tremendo, aleluia, que quando ele tira Moisés da terra, ele já vai lá e fala com Josué. Quando Josué ele toma a direção do povo, quem estava com ele? Caleb. Homem, aleluia, que andava também segundo a direção de Deus, e Deus vai só trabalhando. Para quê? Para não me deixar desamparado e nem você desamparado, para não me deixar só e nem deixar você só na face da terra. Então Deus vai sempre preparando alguém para colocar conosco na caminhada, para dizer: filho, não tema, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha
Justiça. É a justiça de Deus, queridos, que nos mantém de pé na face da terra. Muito bem. A Bíblia vai dizer então que quando lá no final do livro de Josué reúne o povo e diz para o povo assim: olha, eu não sei qual Deus você quer servir. Ou seja, vamos simplificar mais. Eu não sei qual é o cordão de 3 dobras que você quer se assegurar. Você pode servir o Deus que você quiser, mas eu e a minha casa serviríamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, então é bem clara para nós. Irmãos, uma coisa tremenda que a Bíblia vai dizer: a união, a parceria. Não tenta andar sozinho na terra, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando feito leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, se ele age assim, aleluia, para que nós, aleluia, estejamos firmes, unidos um com o outro. Foi falado aqui nessa noite sobre Gideão. Gideão, olha, tem muita gente contigo ainda aí, Gideão. Vamos reduzir esse povo, porque tem muita gente. O cordão tem que ser de 3 dobras, mas se for mais também acaba atrapalhando. Não é assim? Vai atrapalhar, Gideão. E Gideão, ele é chamado para a batalha. E Deus fala: olha, Gideão, ainda tem muita gente. Isso quer dizer o que, amado? Não adianta querer andar atrás de multidão, buscando bênção, vitória, profecia, daqui e dali, para a tua vida melhorar. Basta a palavra, basta, aleluia, andar na direção, basta andar com Deus, aleluia, e a tua vida será direcionada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está falando de quê? De parceria, de união. Irmãos, hoje, quantas divisões, aleluia, está acontecendo, irmãos, aleluia, dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro de famílias. E Deus está falando aqui nessa noite de quê? De parceria, de união. Sabe o que a Bíblia vai dizer, queridos? O livro de Mateus, no capítulo 9, vai falar do quê? Do paralítico de Cafarnaum. Olha que passagem maravilhosa. Alguém pega um paralítico, conduzindo ele numa cama, e Jesus estava na casa pregando. A multidão era grande, não tinha como entrar pela porta, pastor Júnior. O que fizeram? Desceram ele pelo telhado. Agora imagine, irmãos, se esse homem não tivesse alguém por ele, não tivesse um parceiro, não tivesse alguém conhecido para conduzir, para ajudar ele. Deus maravilhoso, aleluia. Deus faria a obra do mesmo jeito, mas ele está falando aqui do que? De parceria. Cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Aleluia. Aqui nós estamos falando de cura, mas estamos falando também de quê? Parceria. Se esse homem estava numa cama, porque a enfermidade dele era grave, ele não ia se conseguir locomover facilmente, sozinho, de maneira alguma. Mas, irmãos, aleluia, o interessante, que ali, esses homens conduziram ele, aleluia, e Jesus, quando vê a fé daquele homem, Jesus se alegra. E quando ele é descido no meio, aonde Jesus estava, não precisou nele tocar no homem, falou: olha, filho, a tua fé te curou, te salvou. Nesta noite, querido, a fé que você tem colocado diante de Deus e tem apresentado a Deus, já está fazendo diferença na tua vida, está fazendo diferença na tua família. Creia nisso nesta noite. Porque, irmãos, aleluia, se nós formos observar a palavra, Jesus também não estava sozinho.
Logo quando Jesus inicia o ministério dele, Jesus ele vai lá e separa os 12. Olha só que interessante. E hoje, irmãos, aleluia, quantas pessoas andando por aí arrogante, eu consigo sozinho, eu faço sozinho, tá? Você pode até caminhar sozinho, mas eu quero ver, aleluia, sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem muitas pessoas hoje que estão batendo no peito, às vezes quase só falta falar: eu não preciso de Deus, eu não necessito da ajuda, né, da providência de Deus. Mas meus queridos, se Deus não age na vida do homem e da mulher, o que seria, louvado seja Deus, da vida de uma pessoa na face da terra? Ninguém, querido, consegue caminhar sozinho na terra sem ter alguém do lado. Por exemplo, aonde você já viu um exército de um só homem? Um exército são vários. Enquanto um está pelejando de um lado, outro está pelejando do outro. A igreja, enquanto um está orando do lado, o outro está intercedendo do outro. Na família, enquanto um está trabalhando do lado, outro está trabalhando do outro. Enquanto um está vigiando de um lado, outro está vigiando do outro. Está entendendo, amados, nessa noite que a palavra de Deus está dizendo: cordão de desdobra não se arrebenta facilmente. Então, por que nós queremos então, irmãos, aleluia, fazer sozinho, querer alcançar sozinho? A Bíblia aqui citou um exemplo, aleluia, que de um companheiro, porque se cair um, o outro levanta. Porque, queridos, nós queremos às vezes enfrentar o mundo, enfrentar a sociedade, enfrentar as dificuldades sozinho. Hoje, se nós formos olhar, pessoas estão aí enfrentando a doença que se diz ser doença do século, que é a depressão. Por quê, amados? Porque não quer chegar para o irmão e falar: olha, irmão, eu estou passando por uma situação, preciso de ajuda. Não quer chegar para a irmã e falar: irmã, eu preciso da sua ajuda. E às vezes está tentando caminhar sozinho, o sofrimento está batendo, o vento está batendo, o barco está quase naufragando. Mas Jesus está convidando nesta noite: vem, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer estender as suas mãos sobre a tua vida, te colocar de pé para você caminhar e ao nome dele ser adorado. Se um cair, o outro levanta. Se um cair, o outro levanta. E a oração, a obediência, o temor a Deus traz a diferença na nossa vida, queridos. Eu quero, irmãos, contar um pouquinho, um pedacinho. Os irmãos que já me conheceram algum tempo atrás, eu testemunhei na igreja, aleluia, que eu tentei muitas vezes sozinho. Não estava na presença do Senhor na época. Eu me emociono porque Deus foi e continua sendo fiel na minha vida. Trabalhava na empresa na qual o presbítero Anderson trabalha hoje. Trabalhei por 9 anos nessa empresa. Chegou um determinado tempo que eu fui desligado. E Deus, irmãos, Ele permite com que nós venhamos descer para buscar e recorrer a Ele. Fui demitido, e onde eu fui parar, amados? Trabalhando de faxineiro num prédio da antiga Caixa Econômica Federal no centro de Barra Mansa. Os companheiros de trabalho passavam, eu ainda uniformizado, trabalhando ali, lavando calçada, não desmerecendo quem trabalha nos serviços gerais, é só um testemunho. Eu ali trabalhando, os colegas passando de operador dentro de uma empresa, de repente naquele lugar. Mas eu estava confiando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não servia ao Senhor ainda, amados. Um determinado dia,
Eu estava com um rádio na minha cintura, fone no ouvido, e o Espírito de Deus, que faz parte desse cordão de 3 dobras, começou a trabalhar na minha vida e disse: sintoniza numa rádio. Não vou falar o nome, né? Eu sintonizei numa rádio. E de repente começou a tocar-se um louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oh, aleluia. Amados, quando eu dei por mim, estava com os meus joelhos dobrados naquela escada toda suja e comecei a chorar. Pai, olha onde eu estou hoje. Senhor, eu trabalhava numa empresa de nome e hoje eu estou aqui. Se for possível, Pai, me volta para lá ou então me tira deste lugar. Parece, irmãos, que naquele momento o céu começou a se abrir. Ei, Deus quer fazer o céu se abrir sobre a tua vida nesta noite. E o que ele estava querendo dizer? Filho, não tenta sozinho, porque você não vai conseguir. Então tá bom, pai. Continue ouvindo. Quando ele estende as tuas mãos, é hora de vencer. Então louvo. E eu comecei continuando ouvindo, nunca tinha ouvido louvor, e as lágrimas jorravam na minha face. Muito bem. Quando a gente faz algo, promete ao Senhor, a gente tem que cumprir. Falei: Pai, se o Senhor me tirar deste lugar, voltar para a empresa onde eu estava, ou me colocar num serviço melhor, eu vou servir ao Senhor. Queridos, parece que Deus lá no céu falou: está assinado e está decretado. Muito bem. E eu ali, queridos, aleluia, trabalhando, de repente alguém passa da empresa e fala assim: olha, está precisando de operador lá de novo. Falei: mas hoje eu trabalho lá, já tem meu telefone. Não, leva o seu currículo. Falei: mas meu pai, como isso? Cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Seja dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sozinho não vamos conseguir. Muito bem. Preparei o currículo, levei lá. Cheguei em casa, comentei com a família, falei: olha, levei o currículo lá, vamos ver o que vai dar. Não tinha sabedoria, conhecimento, nada, e só falando Pai. Só falava Pai, Pai. Mas o céu já estava preparando uma grande vitória. Glória a Deus. Certo dia, numa sexta-feira, eu cheguei em casa e falei: olha, como eu já conheço o procedimento da empresa, se até tal dia e tal hora não chamar, não vai chamar mais. Quando foi, irmãos, 2 horas da tarde, o telefone toca na minha cintura. Da onde? Samobã. Olha, você foi selecionado para vir fazer uma entrevista. Tá bem? Aí, para surpresa mesmo, que eu chego lá, tinha para mais de umas 30 pessoas, supervisor, formado nisso, formado daquilo, mas cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Eu estava confiando. Você precisa confiar naquele que tem poder no céu e na terra, que pode mover o céu a teu favor. A Bíblia vai dizer, querido, que não tem nada impossível que Deus não possa realizar ou fazer. A Bíblia vai dizer, querido, que quando Josué ele ora, olha só que interessante, o sol para, o tempo para. Deus está parando o tempo para poder assinar a tua vitória. Deus está parando, aleluia, para mostrar para você: filho, eu estou aqui para te ajudar. Muito bem. Chego lá, faço a entrevista no meio daquele pessoal todo estudado lá, eu nem
praticamente segundo grau tinha na época. Acabou a entrevista, fui embora. Passou 2 dias depois, me ligaram. A vaga é tua. Falei. Eu não sabia, irmão, se eu ria, se eu chorava, se eu sapateava, mas cordão de 3 dobras não vai se arrebentar facilmente. E quando eu volto àquela empresa, eu falei, pai, agora eu quero sair daqui só se for aposentado. E Deus mais uma vez decretado. Saí de lá, irmãos, aposentado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cordão de 3 dobras não vai se arrebentar facilmente. Quando você confia no chamado, no agir, na providência de Deus, confia no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Ele não vai te decepcionar. Começamos, passou poucos dias depois, eu havia me esquecido que eu tinha dito. Alguém chega para mim e começa a pregar o Evangelho. Aí eu falei, agora não tem jeito. Deus dá, mas se a gente também não for fiel com Ele, Ele pode tirar. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, dentro da igreja, brincando com Deus, se esquecendo que Ele é a força maior no céu e na terra. Deus Ele dá, mas Ele também Ele tira. Deus, aleluia, Ele assina a vitória, mas se for preciso Ele vai lá e passa a borracha. Vamos começar de novo? Ele faz, aleluia, com que nós venhamos começar a nossa jornada de novo. Mas não, irmão, não passe por essa experiência, é muito ruim. Acredita, confia, de que Deus Ele vai estar sempre presente na minha e na tua vida. Não desista do teu sonho, do teu propósito. Aceitei Jesus, irmãos. Comecei a caminhar. E Deus começa, aleluia, fazendo uma obra dentro daquela empresa e falou, filho, está na hora de começar a trabalhar. Nosso irmão Anderson, um dos frutos do nosso trabalho dentro da empresa. Nossa irmã Renata e alguns mais que ainda estão ali. Por quê, amados? Porque nós confiamos no que Deus Ele pode fazer na nossa vida. Se um cair, o outro ajuda. Dentro do teu lar, queridos, muitas das vezes nós falamos palavras que não convêm para a nossa família. Ah, meu filho não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, o meu esposo não tem mais jeito. Para com isso, irmãos. Profetiza que você é um cordão de 3 dobras para ajudar a tua família. Profetiza que você está ali para fazer a diferença. Sabe por quê, irmãos, que muitas famílias hoje estão derrotadas? Por causa das palavras que amaldiçoam. Então, queridos, não vamos deixar com que essas palavras entra e realmente causa destruição na nossa família. Acredita, chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala, Pai, eles precisam também ser resgatados, precisam ser salvos, e eu não vou conseguir sozinho. Pai, vem, Senhor, e faz a tua obra. Pregue, anuncie, seja o esteio na tua casa, porque o cordão de 3 dobras, você é coluna, faça a diferença. Tem muitos pais que, infelizmente, querido, quando o filho começa a ter certas atitudes e começa a falar para ele, olha, você não presta, você é isso, você é aquilo, e quando o filho cresce e começa a andar em caminhos errados, aí vai buscar, pai, e aí, pai, faz alguma coisa, salva, liberta. Mas a palavra foi lançada lá atrás. Então é hora, irmãos, aleluia, de nós retratarmos a nossa atitude. É hora, aleluia, de fazer como Zaqueu ele fez. A Bíblia vai dizer, querido, que Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um homem
tinha alguma coisa, era levado. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, falou, o arrependimento veio na vida daquele homem. Pai, eu restituo, ó Pai. Então, queridos, aleluia, o Senhor tocou na estrutura de Zaqueu. Então pede nessa noite para o Senhor tocar na estrutura do teu lar, da tua família, na tua casa, mas não tenta sozinho. Tem muitas pessoas, aleluia, que é arrogante, pastor Júlio. Tem muitas pessoas, aleluia, que acham que tem que ser do jeito que quer. Não, querido, tem que ser do jeito que Deus quer. Tem que ser do jeito que o Pai quer. Tem que ser do jeito que o Espírito Santo quer. Não podemos, irmãos, achar, aleluia, que através da nossa força de palavras pesadas, que nós vamos ganhar alguém para Jesus. Olha, lembra, cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Mas se você tiver sabedoria, tiver na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ver, aleluia, que vai fazer diferença. Deus vai entrar, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai batizar do Espírito Santo, Deus vai resgatar, Deus vai fazer uma grande obra, e nós vamos sempre louvar o hino da vitória. Lembre-nos, não tenta sozinho. Porque que sempre Jesus ele falava, olha, se tem que ir a algum lugar, vá você, vá mais um. Porque se você fraquejar, o teu companheiro vai te ajudar. Hoje, amados, nós temos visto aí quanto lar destruído. O companheiro rejeitando a companheira rejeitando o companheiro, o filho rejeitando o pai rejeitando o filho. Mas se unir, o inimigo não terá força para arrebentar essa família. Mas quantas famílias, irmãos, estão sendo desfeitas? É como nos dias de hoje. Antigamente, os irmãos vão entender, quando era na hora da refeição, se assentava a família na mesa para comer, um do lado, outro do outro, conversava. Hoje não. Olha só, irmãos, como o inimigo está investindo para tentar arrebentar esse cordão de 3 dobras. E nós estamos muitas das vezes de braço cruzado, esperando o que vai acontecer. Hoje está sendo diferente. Na hora da refeição, um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para a cozinha, um come dali, outro come de lá, e pronto, acabou. É isso que o inimigo está tentando fazer, querido, destruir a união dentro da nossa família, dentro do nosso lar. No nosso local de trabalho também tem sido da mesma forma. As pessoas estão se evitando, as pessoas estão se ignorando. Se possível for, aleluia, passar um por cima do outro, por causa de carro, de função, de salário. E o inimigo tentando arrebentar esse cordão de 3 dobras. E aí vai, querida. Agora vamos para dentro da igreja. O que o inimigo está tentando fazer? Fofocas, intrigas, divisões, coisas que estão acontecendo hoje no meio do povo de Deus, que acontecia lá atrás no Arraá de Israel. E Deus olhando e falando, não, vou separar, vou ter que tirar, vou limpar, vou tirar o joio do meio do trigo. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que quando Moisés estava ali fazendo a obra, levantou-se alguém contra Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus vai lá, prepara, fala, ó, Moisés, faz isso, faz assim, faz assado. Você vai saber quem vai estar contigo e quem não vai estar. Quem não estiver, a terra vai abrir a boca e vai engolir. Sabe por quê? Porque Moisés estava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Está entendendo, amados, nessa noite? Você que tem a sua família, zele por ela, ore por ela, ensina, prega, pede ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor, habita aqui, Pai.
Não deixa o meu filho desviar, não deixa o meu marido desviar, não deixa a minha esposa desviar, não deixa cada um ir por um caminho. Não, Pai, tem que ser um cordão de 3 dobras para o inimigo não entrar, para o inimigo não causar divisão, não causar separação. E é isso que o inimigo tem feito. A face da terra, irmãos, está causando ruaça, e muitos estão ignorando a palavra. E a Bíblia diz que Jesus, ele está voltando. Aleluia! As evidências estão grandes. Muitos estão ignorando o verdadeiro cordão de 3 dobras. É desse jeito, meu Deus. E Jesus vem. Os sinais estão aí. Não vou repetir nessa noite pelo que está acontecendo pelo mundo afora. Mas, irmãos, aleluia, precisamos despertar. Amós vai dizer o seguinte: prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Quando fala igreja, querido, não está falando somente de nós aqui dentro. Está falando para você que está no teu lar nessa noite. Está falando para você que está caminhando na rua para se preparar, porque Jesus está voltando. Está dizendo para você que o cordão de 3 dobras, aleluia, ele quer estar presente na tua vida, para o inimigo não destruir a tua vida e nem o teu lar. Meu Pai, aleluia! O livro de Eclesiastes, ele vai dizer no versículo 9: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro é levantado pelo companheiro. Está entendendo, querido, nessa noite? Mas companhia, irmãos, não é para ficar de mexerica, de conversa. Tem muitos hoje, irmãos, que infelizmente é assim. Vou na casa do meu amigo, vou na casa do meu irmão, chega lá, começa a falar do irmão, da irmã, do pastor, da pastora, começa a falar da irmã que não louvou direito, do fulano que não pregou direito, que não orou direito. Para com isso, é para ajudar, não é para destruir. Deus, ele está nos formando, irmão, como bênção, não como bomba atômica. Deus está formando o crente, aleluia, para abençoar, não para destruir. Deus está formando o crente, aleluia, para decretar vitória, não destruição. Deus está formando o exército, aleluia, para pelejar contra o mal, não lutar a favor do mal. Então nós precisamos, querido, despertar, observar o que Deus tem feito pelas nossas vidas. Quando aqui a palavra vai dizer as tribulações da vida, Deus está abrindo um cenário na nossa mente nessa noite para nos esclarecer de que as tribulações estão aí, mas Jesus também está. Os problemas estão aí, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo também está. Aleluia! Nós não estamos desamparados, nós não somos órfãos. O que nos separará do amor de Deus? Romano, ele diz: será que a fome, a nudez, a peste, a doença? A palavra vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Glória, glória! O que está faltando, meu irmão? Aleluia! O que está faltando nessa noite? Para nos render verdadeiramente ao Senhor. O que está faltando nesta noite? Aleluia! Para nós nos agarrarmos a esse cordão de 3 dobras, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é poderoso na nossa vida. Aleluia! Então, amados, creia nisso. Não tenta sozinho. Não tenta caminhar sozinho, porque nós não vamos conseguir. Tem muitas pessoas hoje que é assim, né, amados? Eu posso fazer, eu consigo. Não, amados. Vai ter aquele momento na minha e na tua vida que nós vamos entender que nós precisamos de alguém ao nosso lado
para nos ajudar na nossa caminhada. Amém? Que nessa noite a igreja possa ter entendido o que Deus, o que o Espírito Santo veio falar no nosso coração nessa noite. Então, queridos, cordão de 3 dobras não vai se arrebentar facilmente. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Fecha. Olha só. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. É assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho estava, carregando a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Aplaude ao Senhor Jesus. Que Deus possa, assim, amados, falar mais no coração de cada um em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos os pastores em nome de Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Que Deus venha abençoar o pastor Valdeci, né? Toda a sua família, seu ministério. Ele está sempre aqui apoiando a obra de Deus, porque a obra não é minha, irmão, a obra é do Senhor. E nós somos cooperadores da obra do Senhor, né? Nós somos os soldados militantes no reino de Deus, né? Os pastores, pastor Valdeci está aqui com essa igreja desde o primeiro batismo da igreja. É, pastor? Muitos anos. O primeiro batismo ele estava lá. Glória. E ele tem nos acompanhado. Deus uniu ele a esse ministério. Está nos ajudando, colaborando na obra. Eu glorifico a Deus por ele, pela sua família. Amém. Deus Glória a bendiga. Deus. Estamos orando sempre por vocês. E é isso. Deus levanta quem Ele quer, né? E Deus Glória a levanta Deus. os obreiros da casa do Senhor. Verdadeiramente é isso, irmão. Muitos acham que batizando já está salvo para sempre. Não é. Você batiza pela graça. A graça é favor imerecido. Mas você tem que continuar a sua caminhada. Glória a Deus. O futuro pastor aqui, né? Falou que muitos estão perdendo a coroa. Perdendo a salvação. Aquele que perseverar até o fim vai ganhar a coroa da vida. Então a sua caminhada não pode partir no meio, você tem que caminhar. Meu Deus. Aleluia. Até o fim. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Você está no combate contra as trevas, não é contra o homem, não. Você precisa acabar a sua carreira. Não pode trancar a matrícula. Não pode, senão não vai morar no céu. Apóstolo Paulo, mesmo preso, ele escrevia carta dentro da prisão. E muitas das vezes nós queremos que as coisas facilitem para a gente estar na igreja, para a gente fazer a obra. Irmão, o Senhor nos chama a trabalhar na seara de Deus.
verdadeiramente. Isso é o mundo que fala, andorinha sozinho não faz verão, né? Precisamos ajuntar nossas forças para trabalhar no reino de Deus. Essa igreja tem uma missão, tem uma obra aí nos esperando. E sabe por que nós não fizemos ainda? Por falta de obreiro. Falta de obreiro. Porque eu tenho pedido ao Senhor, envia obreiro para a tua seara. Tem um ministério já esperando, uma igreja preparada. Está nos aguardando. Então precisamos levantar as nossas mãos para estar conquistando Barra Mansa. Porque Barra Mansa é o outro ponto que Deus nos dá, Barra Mansa. E é no centro de Barra Mansa. Mas precisamos unir nossas forças. Amém. Glória a Deus. Levantar a mão de Moisés. Quando a mão estiver cansada. Sabe qual vai ser a próxima campanha? Resgatando. A próxima campanha. Precisamos resgatar o desejo de estar na casa do Senhor. Porque aquele que habita, aquele que mora, não é visita, é mora. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Davi dizia uma coisa: pedi ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando você vai a um posto de gasolina, quando o seu tanque do seu carro está apitando, está na reserva. Douglas, a reserva, o que você precisa fazer, Douglas? Abastecer. Abastecer. Amém? Não deixe o sinal falar que você está na reserva. Porque, olha, a lenha, quando ela fica afastada da fogueira, a finalidade é apagar. Daqui a pouco, o pavio vai fumegando, até não ter força mais para caminhar, e o mundo vem e aproveita a oportunidade. Aquele que perseverar até o fim vai ganhar a coroa da vida. Amém? Vamos levantar, não podemos arriscar nossa salvação. Jesus está voltando, Jesus está vindo. Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nos prepara, Pai. Acende a nossa lamparina, que nunca venha faltar o óleo na nossa cabeça, que em todo tempo as nossas vestes sejam embranquecidas, Pai, e o Teu nome venha ser glorificado. Desse exército o Senhor levantou, e aquele que o Senhor ainda vai levantar nesse lugar, que o Senhor ainda tem muitas ovelhas, a qual ainda não faz parte desse aprisco, mas que convenha tu congregar. Deus vai congregando, Senhor, vai levantando, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido nessa vista alegre, como Deus de Abraão, como Deus de Isaac,
E o dono dela é Jesus Cristo. E aqui não é outro lugar a não ser o lugar da tua habitação. E nós te adoramos e te glorificamos pela vida daqueles que o Senhor já trouxe, por a vida daqueles que o Senhor vai trazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Faça uma coxinha na mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, irmão, até sábado, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus seja louvado. Está terminado em nome de Jesus.